De adoração, né, ao Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa usar o Alaor essa noite, que ele venha estar pregando a Tua palavra fielmente, Senhor, sendo usado nas nossas vidas, que o Senhor possa estar abençoando esse irmão e usando nessa noite, Pai, para que nos edifique, para que o Senhor fale conosco e que saiamos aqui, Senhor, encorajados, revigorados, Pai, para essa semana. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Sem dúvida é uma alegria estar junto com vocês, tá aproveitando o grande privilégio que nós temos de conhecer um pouquinho mais da palavra, e essa é minha responsabilidade e sem dúvida também um privilégio. Até as últimas vezes que eu estava com vocês, a gente olhou para o livro de Tiago. Hoje nós não vamos para lá, a gente vai abordar um outro assunto, uma outra questão. O livro que vamos estar lendo hoje é Êxodo capítulo 12. Se puder já ir abrindo lá, por favor. Vamos abordar uma questão, o princípio da Páscoa, onde ela foi estabelecida para Israel. Não a Páscoa que nós celebramos hoje, mas um prelúdio, uma sombra daquilo que Deus um dia faria. E aquilo que nós celebramos como Páscoa hoje veio desse relato, dessa situação e circunstância. E por isso que eu achei interessante, relevante, nós olharmos um pouquinho para o capítulo 12 de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. E antes de chegarmos até esse texto, para começarmos a ler, eu gostaria de trazer um pouquinho do contexto do que o povo de Israel está vivendo aqui. Talvez você já ouviu várias vezes sobre o relato das 10 pragas do Egito. E esse capítulo faz parte disso. Até corremos o risco de separarmos isso de todo o relato anterior. Por causa quando Deus estabelece essa celebração que um dia eles farão, que é a Páscoa que eu e você conhecemos, que nós como cristãos vemos e comemoramos, nós consideramos apenas isso, mas esquecemos que existe um contexto ao redor dessa questão, onde o povo de Israel, aqui no livro de Êxodo, começou lá no Egito, eles cresceram numericamente, trouxeram medo e receio para o faraó e para o seu povo, porque ficaram mais fortes e talvez mais poderosos. E por causa desse risco que eles viram, começaram a ser oprimidos. Se tornaram não só um povo que estava vivendo ali, mas se tornaram escravos do povo pela qual aquela região pertencia. Olha, isso sem dúvida foi difícil para Israel. Principalmente nas circunstâncias em que eles estavam agora, antes de começar essas 10 pragas. Porque eles estavam não só como escravos, mas sofrendo severamente por causa disso. Fico imaginando na cabeça do povo de Israel, se eles de fato eram um povo de Deus, e tenho certeza que eles acreditavam nisso. Onde estava o Deus deles aqui? Que Deus é esse a quem a gente pertence? Nossa história é marcada pela ação desse Deus. Chamou eles para ser um povo. Estavam como um povo ali, mas estavam sendo atacados. E o povo de Israel, em meio a esse livro, a esse relato aqui, eles começam a conhecer um pouquinho melhor a Deus. O caráter de Deus, o amor e a graça dele. Porque se vocês olharem para o versículo 12, do capítulo 12, diz o seguinte, olha lá junto comigo, eu estou usando a versão NVI. Diz as seguintes palavras: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Aqui a gente sabe do relato da praga. E olha só o que continua dizendo. Tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O que está acontecendo aqui também parte, e o Senhor estava trabalhando para eles saberem, para o povo de Israel saberem, para o povo do Egito saber quem era Deus. E isso marca não só esse relato aqui, mas em meio a essa guerra que nós encontramos entre Moisés e o faraó, entre Deus e os deuses egípcios, a gente conhece quem é, e o povo conheceu quem é o Deus deles, e nós conhecemos quem é o nosso Deus. Aquela Páscoa ali era um pequeno preparativo para que um dia a gente viria a conhecer o nosso Deus. E é por isso que eu acho importante olharmos para esse relato com tanta atenção e carinho. Olhe, abra lá no capítulo 13 deste mesmo livro. Capítulo 13, versículos 13 a 14. Diz o seguinte: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. O chamado de Moisés para servir a Deus estava muito conectado, e a experiência que o povo estava passando aqui, há uma ligação grande com quem Deus é, e aí, o quanto Deus se importava com aquele povo, com o que ele queria fazer com aquele povo. Seu projeto, que não começou aqui, mas começou muito tempo antes. Mas eles precisavam saber quem Deus era. E por isso que ele se identifica de uma forma especial e específica, diferente de tantos outros lugares que a gente encontra aqui na Bíblia. Aqui ele disse a Moisés: diga a eles que eu sou o que sou. Então a gente volta para o relato 12, do capítulo 12. E na Páscoa, eu quero que a gente não confunda também a nossa celebração com outros elementos que circulam isso. Talvez o coelho, talvez o chocolate, que é muito bom. Com certeza ninguém aqui iria recusar um chocolate de presente. Mas quando o foco é perdido daquilo que é o centro da nossa celebração, se torna perigoso. E por isso que a experiência de Israel aqui, eles não deveriam, independente das circunstâncias deles, a Páscoa era para lembrar: eu sou o Senhor de vocês. E qual situação era essa que eles estavam vivendo? A escravidão, que eu mencionei para vocês antes. Olha, era uma escravidão social que eles viviam. Sem dúvida era doloroso, difícil. E era um problema sério que eles viviam. Não conseguiam se livrar disso sozinhos. Precisavam da ajuda de Deus. E para começar, eu queria chamar a sua atenção que talvez nós passamos por uma situação semelhante, talvez muito pior, que é a nossa escravidão para o pecado. Na Páscoa, nós celebramos a libertação disso, enquanto eles aqui celebram a liberação social deles. Nós somos escravos do pecado, nossas vontades, e não conseguimos sair disso sozinhos. Somos limitados, você reconhece isso? Eu estava lembrando há pouco tempo a respeito de uma situação que eu vivi aqui nesse prédio mesmo, quando estávamos ajeitando várias coisas, tinha algumas instalações elétricas para fazer. E nós chamamos um eletricista para vir ajudar. Eu, na época, conhecia um pouquinho menos do que hoje. E qual era o nome do rapaz, Vitor, que veio? O Diego. O Diego veio e ajudou. Daí eu me lembro que ele começou a fazer várias coisas e alguma coisa deu muito errado. E quando foi ligar, não funcionou. Não funcionou mesmo. Eu achei interessante porque ele olhou aquilo lá e disse: olha, não deu certo, não sei o que está acontecendo, vou ter que resolver. E eu falei para ele: não, fica tranquilo que para mim isso acontece muito. Eu tento fazer uma coisa, me chamou atenção porque para ele foi uma exceção de dar errado.
Para mim é uma regra. Normalmente dá errado e às vezes dá certo. Ah, até eu mencionei hoje de manhã lá na igreja de Caim. Sabe a alegria de você fazer alguma instalação elétrica, alguma coisa, e você vai lá, liga o disjuntor e nada explode? É extraordinário. O Wellington não tá aqui, eu não posso falar mal dele, mas ele tem experiências marcantes com isso. Da mesma forma, a maneira que eu sou incapaz de resolver e falho tanto nesses problemas, se nós tentarmos resolver o nosso pecado, somos fadados ao mesmo problema. Talvez muito, talvez não, com certeza muito pior. Tentaremos resolver o problema do nosso pecado, da nossa escravidão, daquilo que a gente tenta fugir, de escapar de talvez fazer o que é certo. Nós caímos de novo no mesmo erro, no mesmo problema. Então, por isso que nós precisamos de ajuda. E graças a Deus nós encontramos a ajuda dele. É isso, novamente, quero lembrar você, que nós celebramos na Páscoa. A ajuda de Deus para um problema que nós não podemos resolver. E aqui a gente encontra lá em Israel essa mesma experiência. Não conseguiam se livrar dessa circunstância e Deus tinha um propósito para eles. Tinha um plano e eles sabiam disso. Pediu para eles irem louvar a Deus no Egito, mas no deserto eles podiam sair e ir adorar o Senhor? Eram prisioneiros. Então a gente vai chegar para o capítulo 12 dessa forma. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Olhe lá junto comigo, por favor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Em especial o versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Bom, o Senhor estava dando uma solução. Começou bem antes a trabalhar, durante as 10 pragas, para libertar o povo da sua escravidão. Mas o ápice desse acontecimento está aqui. Está no relato que a gente acabou de fazer. E eles precisavam ouvir as instruções do Senhor como um povo e obedecer. E seguir isso. É especial saber que o Senhor deixou essas instruções. Se confiassem na habilidade deles de resolver esse problema tão grande, eles seriam tão bons quanto eu com as questões elétricas. Provavelmente daria tudo errado. Não dependia deles, e isso é extraordinário. Dependia do Senhor, de quem Ele era, do que Ele queria fazer e estava fazendo com o seu povo. Então, se eles confiassem no Senhor, ouvissem a voz dEle e obedecessem, eles teriam o privilégio de ver o plano de Deus se cumprindo no futuro bem próximo deles. Então, como nós podemos conhecer melhor o nosso Senhor através do relato que a gente encontra aqui? E eu quero trazer a experiência, nessa descrição e narrativa aqui, 2 questões marcantes que trazem, poderia ser bem mais, mas aqui com o nosso tempo eu gostaria de abordar duas similaridades e paralelos que a gente encontra do cordeiro sacrificado aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê a forma que foi feito, o propósito que tinha, muito parecido em várias questões com o que aconteceu com Jesus Cristo. Para começar, olha ali no versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Olha a característica dele. Ele será não só macho, mas ele não terá defeito algum. E pode, sem defeito algum, sem falha.
No relato de Levíticos, dessa mesma questão e dessa mesma narrativa, há muito mais descrição. Ele não poderia ter várias doenças, não poderia ter mancha, ou se quebrado. Ele realmente teria que ser especial, único, diferente dos outros. Era especial. Não era qualquer carneiro, ou cordeiro ou cabrito. Ele precisava, além disso, ser a própria pelagem dele. A lã dele deveria ser branca. Por que será que Deus estava pedindo e solicitando isso para eles? Por qual era o propósito que o Senhor tinha através disso? E algo interessante que eu encontrei estudando um pouquinho a respeito disso. Essas características externas, superficiais desse cordeiro, eles iriam representar o quão nosso Senhor Jesus Cristo um dia deveria ser perfeito, sem mancha, sem falha alguma. É assim que o nosso Senhor deveria ser. Aquele que seria sacrificado, o sacrifício por nossos pecados deveria ser dessa forma. E por causa disso, a gente encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 15, algo bem marcante a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 4, 15. Bote na tela, por favor. Diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Olha, esse é quem foi Cristo Jesus. Ele precisava ser perfeito, sem falha alguma, porque nós falhamos, nós temos manchas, nós temos problemas. Você, pelo menos, reconhece isso em sua vida? Consegue olhar para o seu coração e ver as falhas que você tem cometido, os pecados que estão, às vezes, afetando seu relacionamento com o Senhor? Esses pecados te tornam culpado. E por causa dessas falhas, o nosso Senhor precisava ser sem falha alguma. De fato, enquanto o Hebreus diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ou seja, ele se compadece das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado, ele foi provado, ele passou pelos desafios, mas não falhou em momento algum. No versículo 12 de versículo 6 de Êxodo 12, diz: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo no pôr do sol. Ele deveria... Lembrem, qual era a data que eles deveriam separar esse carneiro, esse cordeiro? Quando o Senhor pediu para eles separarem? 10º dia do mês, isso? E agora ele deveria ser sacrificado quando? 14º dia. Ele ficaria 4 dias sendo olhado, avaliado e aprovado. Além deles olharem fisicamente, eles teriam que ter certeza de que esse cordeiro era assim, era dessa forma. Mais uma semelhança com o nosso Senhor. Ele foi durante 30 anos avaliado, foi analisado por pessoas. E sabe quais foram as falhas que encontraram nele? Quais? Nenhuma. Apenas aquelas falhas que eles criaram, porque nele não havia nenhuma falha. Alguns textos que provam e mostram isso. O homem que estava julgando Cristo Jesus, em Lucas 23, 4. Pilatos, ele olha para Cristo, avalia a situação dele, ouve as palavras dele e chega a essa conclusão. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mateus 27, 4 diz o seguinte:
Judas, depois de ter falhado contra ele, seguido ele, ter passado muito tempo junto, o traiu e chegou à conclusão: pequei, traí sangue inocente. Ele não tinha falha alguma, não tinha erro algum na sua vida e no seu caráter, na maneira que ele viveu. Ainda em Marcos capítulo 1, versículo 24. Olhem agora quem está olhando para Jesus Cristo e a descrição que vai ter no final deste versículo. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Isso é um demônio falando. Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Quem Cristo é? O Santo de Deus. Ele era puro. Até os demônios reconheciam isso. Não viam falha nele. O pai dele olhou para ele e disse, Deus Pai olhou para ele e disse, Mateus 3, versículo 17, não precisa abrir, eu vou só ler. E eis uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me agrado. Ele agradou o Senhor pela maneira, pela sua obediência, pela sua atitude. Olha, se nós somos incapazes de agradar ao Senhor, de, por nossas obras, cumprir a vontade dEle, está aí alguém que fez isso por nós. Eu e você não podemos olhar para a vida de Cristo e encontrar essas falhas. Essa era uma característica que marcava nitidamente aquele cordeiro. É assim que o povo de Israel deveria olhar para ele e agir dessa forma. E sabe, aqui o relato que nós encontramos, durante as 10 pragas, é o Senhor julgando, é o Senhor punindo quem? Quem Deus estava punindo? Era o próprio faraó e seu povo por causa da rebeldia, por não obedecer ao Senhor. A consequência, toda vez que o faraó não obedecia, era punição, julgamento. A desobediência e rebeldia dele. Tudo bem. Mas será que era só o faraó que era rebelde e desobediente e marcado pelo pecado? Nós vamos ver logo depois que esse cordeiro deveria ser sem defeito, porque não só o povo do Egito, o próprio faraó, tinha defeito e falhas, mas o povo de Israel também tinha seus defeitos, e por isso que eles precisavam encontrar um cordeiro perfeito, para sacrificar no lugar deles, para que eles não morressem, o próprio povo de Israel iria morrer. Mais uma similaridade do cordeiro com Jesus está no versículo 6, é na segunda parte do capítulo 12 de Êxodo. Diz o seguinte. Vou ler desde o início do 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ele precisou ser morto. Precisou ser morto. Há muitas similaridades na morte do Cordeiro com a morte de Jesus. Primeira marca e primeira conexão não foi... Eu, olhando para o texto, talvez não encontraria. Mas aqueles que estudam, com certeza, têm muito mais entendimento que eu. Eles olham isso e uma primeira marca que eles viram foi a aprovação da Assembleia. Esse cordeiro deveria ser morto em Israel como um todo. Eles deveriam fazer isso em conjunto e aprovar para que isso acontecesse. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, eles farão isso juntos. Ok. Jesus Cristo, quando foi morto, a gente encontra o relato, a acusação. Quem julgou ele e estava naquela situação eram os líderes do povo judeu. E também o povo estava pedindo para que ele fosse morto. Um conjunto estava pedindo isso, não eram pessoas específicas e pontuais. Quando Pedro mesmo acusa eles, falaram, vocês, Israel, vocês mataram o Cristo, mataram o Messias. Eles eram culpados dessa morte, como um conjunto.
Essa era a falha deles. Foi o erro deles. Mas, da mesma forma que eles, como um povo, iriam sacrificar aquele cordeiro, e por causa desse sacrifício, iriam ser poupados. Por causa do sacrifício e da morte de Jesus, nós somos poupados. Por causa disso, por causa daquela morte do cordeiro, o povo encontrou liberdade de suas algemas, de sua escravidão social. Mas por causa da morte de Cristo, nós encontramos a liberdade da nossa escravidão espiritual. E é importante dizer, me alegra em dizer, que, olha, aquele povo poderia passar o resto da vida inteira como escravo, tá? Seria triste, seria difícil, mas aquilo lá cessaria. Aquele cordeiro foi sacrificado para resolver esse problema temporário. Mas Jesus Cristo, a sua morte, isso é um contraste do cordeiro ali. Ele nos liberta não de uma escravidão social que iria acabar. A nossa escravidão do pecado perdura durante toda a eternidade sem Jesus Cristo. E, de novo, isso nós não podemos resolver, não somos capazes, mas Cristo sim. Por isso que, quando nos deparamos com as nossas fraquezas, as nossas falhas e limitações, a gente pode olhar para Jesus Cristo, ver aquilo que Ele fez, da forma que Ele fez, sendo quem Ele é, o Messias, e encontrar a nossa liberdade. Nós não estamos mais presos por algemas, porque Ele nos libertou. Com certeza isso é algo marcante na morte desses dois seres, o Cordeiro e Jesus Cristo. Aqui fala que ele morreu quando? Qual foi o momento que isso aconteceu? Ao pôr do sol. Quando forem tratar isso, seria em torno das 3 até as 6 da tarde, segundo os comentaristas. Que horas Jesus Cristo foi morto? Às 3 horas da tarde. Da mesma forma que aqui foi estabelecido a Páscoa por causa da experiência de Israel aqui, qual era a celebração que o povo de Israel estava comemorando quando Jesus Cristo foi morto? A Páscoa. Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro. Tanto o Cordeiro Pascal, quanto Cristo foram mortos por causa da rebeldia do homem. Para os israelitas, o faraó se recusou a ouvir a voz de Deus e a vontade dele. Mas, olha, eu olho para essa situação aqui, para esse relato, e fico me perguntando: por que o povo de Israel precisava sacrificar se quem estava sendo rebelde era o faraó? Se eles não fossem, se não sacrificassem esse cordeiro, eles seriam punidos também, julgados pelo Senhor? Sim, eles seriam. Porque no final das contas, não era só o faraó que era rebelde, que não ouvia. E na história de Israel a gente vê isso. Como eles foram tantas vezes rebeldes contra o Senhor. Eles precisavam que esse animal morresse no lugar deles, no caso do primogênito aqui. Porque a morte atingiria eles também. E a morte nos atinge da mesma forma. Nosso tempo aqui acaba tão rápido. Nós sabemos que a nossa vida é breve aqui. E pode acabar de forma tão inesperada que devemos estar atentos a isso. Porque o que é valioso, o que é precioso para nós deve ser quem nós somos no Senhor. E o que Ele é para nós
e conhecê-lo como ele tem se apresentado para mim e para você. Israel estava conhecendo mais o Senhor deles, o Deus deles, por causa dessa experiência. Quanto talvez nós temos sido rebeldes contra o Senhor? E isso deve nos marcar para saber que a nossa rebeldia precisa de um sacrifício. E Jesus Cristo já fez esse sacrifício para nós. Então, que durante a Páscoa tenhamos bem claro isso em nossa mente. Que diante desse relato, daquilo que eu falei, o que nós podemos aprender a partir daqui, principalmente é que eu e você, como pecadores, na Páscoa, nessa época do ano, que nós vamos celebrar semana que vem, foi perdoado pelo nosso Cordeiro. Alguém pode abrir, abram todos em João capítulo 1, versículo 29, alguém que abriu pode ler para nós, por favor. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João, Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cristo. É por causa dele que nós celebramos a Páscoa. Não por causa dos elementos que a gente encontra na sociedade, no nosso mundo, no nosso dia a dia, que pode ser o coelho, pode ser o chocolate, em outros momentos pode ser outras questões. Ele é o centro da nossa redenção, nosso resgate e do perdão dos nossos pecados. Nenhuma outra coisa pode fazer isso. Quando João olhou para ele, entendia quem ele era. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da nossa vida, que nos perdoa e nos resgata daquilo que eu e você somos incapazes de resolver. Quanto mais você tentar. E isso é diferente do que de mim trabalhando na questão elétrica. Eu posso ligar lá e às vezes dá certo, não explodir tudo. No momento em que você tenta resolver por si mesmo seu pecado, sua vida perde a esperança, perde o propósito de servir ao Senhor. Porque apenas Ele pode dar isso para nós. Lembre que da mesma que o povo de Israel estava sendo impedido de obedecer e seguir a vontade do Senhor, porque eles estavam escravos. Por causa do pecado, eu e você não conseguimos ouvir da forma que o Senhor quer falar para nós. Nós não conseguimos colocar em prática as verdades que Ele tem dito para nós. Por causa do pecado, nós somos escravos, limitados de seguir e obedecer ao Senhor. Da mesma forma, pensem agora, a experiência que eles estavam vivendo, quando antes eles eram limitados por tudo, por causa do trabalho escravo, por causa da região em que eles estavam, que não podiam ir para outro lugar para adorar o Senhor e fazer a vontade dele. Agora, com a experiência que eles estão vivendo aqui, com o conhecimento que eles estavam tendo do Senhor deles, do Deus deles, o Senhor os libertou, eles podiam seguir e obedecer. Isso a gente encontra um pouquinho melhor da forma que vai acontecer nos versículos. Vamos ler do versículos 10 a 12 de Êxodo 12. Diz o seguinte: não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Esse é quem era o Senhor, o que ele estava fazendo, a pessoa dele agindo com o povo de Israel. E por causa de quem ele é e daquilo que ele fez,
Qual é a atitude de Israel diante disso? Deveria ser: não deixem sobrar nada, até, versículo 10, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime, desculpa, é o versículo 11, falei errado. Ao comerem, estejam prontos para sair. E notem, parece que ele está falando tudo para fazer rápido, não só apressadamente, porque, bom, com certeza o isolamento do faraó e do povo iria perdurar, mas também com a motivação de estar pronto para fazer, animado com aquilo que o Senhor estava prestes a fazer com eles, e agora livres, não mais escravos. Eles apenas pertenciam ao Senhor, Ele era o dono da vida deles. Então, diante disso, ajam dessa forma: cintam no lugar, sandálias nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente esta Páscoa do Senhor. É isso que o Senhor está fazendo na Páscoa, libertando o povo, permitindo que eles saiam rápido para obedecer, para servir com alegria. Nós podemos olhar para isso e ver um povo que antes não podia fazer isso. Se tornou um privilégio deles ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que que Deus estava mandando, porque antes eram impedidos, socialmente impedidos. Servir ao Senhor para eles se tornou e é um privilégio. Qual é a nossa resposta diante da oportunidade que temos de servir a Ele? Servir ao nosso Senhor. Antes, eu e você éramos limitados de obedecer a Ele. Não podíamos agradar ao Senhor por causa do nosso pecado. Não podíamos nos relacionar com Ele de forma íntima por causa do nosso pecado, da nossa escravidão. Agora, ainda somos escravos? Ainda somos limitados por causa do nosso pecado? Não somos mais. Não somos mais. Então, qual é a sua reação diante disso? Haja dessa forma. Senta um lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Se anime esteja pronto, animado e aproveite aquilo que é um privilégio. Servir ao Senhor não é um fardo que nós temos. Vir domingo após domingo para o culto, isso é um privilégio que você temos. Fazer a vontade dele não é um fardo, é um privilégio que você tem. Sem isso você não teria. Teria esse grande e imenso privilégio. Conhecer mais a Deus, se relacionar com Ele, você não consegue sem o sacrifício de Cristo, sem a liberdade que Ele dá. Você não consegue até mesmo ter um casamento que agrade a Deus, sem a liberdade que encontramos em Jesus Cristo. Essa é a Páscoa que o Senhor nos traz. Essa é a liberdade que encontramos na obra dele. Então, diante disso, diante daquilo que ele fez, você pode fazer mais por ele. Em gratidão àquilo que ele fez por ti. O Senhor demonstrou grande amor em meio ao seu sacrifício. Em meio à liberdade que o povo de Israel encontrou no relato que a gente acabou de ver. Sem dúvida, eles voltaram a murmurar um pouco depois. E preste atenção, eles não tinham razão para isso. Porque aquilo que o Senhor fez deveria marcar a história deles. E destinar eles a uma vida de, sim, servidão, obediência e, com certeza, e principalmente, de gratidão. Sua vida é marcada por isso? Você consegue olhar para o Senhor e saber que o principal relacionamento que você tem, que pode ter, e deve ser, é com Ele, é com a sua palavra? Porque aquilo que Cristo fez te dá esse privilégio, essa oportunidade. Como é triste ver crentes, igrejas, pessoas. Ouvindo, você deve ler mais a Bíblia. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando demais.
Eu estou cansado muitas vezes. Eu tenho muitas coisas para mim fazer, tenho muitas atividades. Ouvi de pessoas que... eu não estou falando nem nada que eu tenha ouvido, mas situações que eu tenho presenciado. Pessoas dando pouco valor àquilo que podem fazer e ser por causa do Senhor. Valorize isso e viva de acordo com a obra da redenção dele, encontrada lá no início, lá na Páscoa de Êxodo capítulo 12. E com certeza veremos um pouco mais sobre isso na semana que vem. E que possamos aproveitar da bênção que é ouvir a voz do Senhor e poder obedecer no dia seguinte, na semana seguinte, durante a nossa vida. Tá bem? Me permitam orar e encerrar essa pregação. Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa experiência com o Senhor. Deus, eu sei que cada um aqui precisa da sua graça e precisa da tua redenção. Não permita que as nossas limitações impeçam a nossa salvação, mas que a tua capacidade de resolver esse problema tão grande nosso mude a vida de cada um aqui. Nos ajude a reconhecer que precisamos do Senhor e nos ajude a correr para os seus braços, um Deus que já se sacrificou, Cristo, para encontrarmos a tua graça e a tua salvação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.